A Lei de Cotas é a maior vitória do movimento negro desde a Constituição de 88, da redemocratização para cá. Ela garantiu a entrada de muitos estudantes, jovens negros, de periferia, de baixa renda, de escola pública, pessoas com deficiência no ensino superior, o que antes era muito mais limitado. Nós sabemos que a nossa presença provocou mudanças na estrutura da academia, da ciência, da forma de pesquisar, de se elaborar saberes, conhecimentos, que a presença negra não foi uma presença vazia. Então nós também entramos nos grupos de pesquisa, nos grupos de extensão, nós demandamos políticas de ações afirmativas, de permanência estudantil. Então o primeiro passo da nossa relatoria é construir um balanço. E esse balanço fizemos agora a muitas mãos. Um balanço de que, ao longo de 10 anos, enegreceu-se a universidade, produziu ainda mais mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, avançou-se profundamente em várias áreas da ciência. Nós, negros e negras, deixamos de ser meros objetos de pesquisa para sujeitos, o que foi muito importante. O segundo movimento da relatoria é levantar o que a gente tem de medidas infralegais para serem modificadas. Então são essencialmente portarias no Ministério da Educação que podem ser alteradas para melhorar o mecanismo, o fluxo da entrada. Queria aqui citar algumas delas. Uma, a portaria 95, que regulamenta o mecanismo de ingresso do SISU. Ela diz que primeiro o candidato ele deve vir respeitando a proporção de vagas dentro das subcotas que ele colocou. Então, o que muitas universidades têm entendido? Que ela tem que criar todas as combinações, escola pública, preto, pardo, indígena, baixa renda, escola pública, criar lá embaixo as subcotas num grande organograma e o candidato já entrar direto naquela subcota lá embaixo. O que avaliou ao longo desses 10 anos? Que ao criar a subcota, nós estamos limitando o mecanismo de entrada, porque a cota está se tornando o teto e não o piso. A cota tem que ser um complemento. Muitas universidades do Brasil, inclusive a USP e a UFMG, já mudaram o mecanismo de entrada. Primeiro, o candidato ele entra por nota, lá na ampla concorrência. Ele não atingiu a nota da ampla concorrência, aí ele vem para a nota de corte da primeira cota que ele colocou. Não atingiu a nota de corte da primeira cota, ele vem para a segunda cota. Isso faz com que a pessoa preta, parda, indígena, escola pública, baixa renda, que tenha nota, não precisa utilizar a cota. Isso é uma portaria no MEC que nós queremos que altere. É também preciso alterar portarias que dizem respeito ao acesso à Bolsa Permanência. Tem hoje, por exemplo, portaria que regulamenta a Bolsa Permanência, que coloca a carga horária média diária de aula de 5 horas aula. Qual é o problema? A grande maioria dos nossos cotistas de baixa renda estamos na licenciatura. Qual é a carga horária média das licenciaturas hoje? 3 a 4 horas aula, dia, em especial no pós-pandemia, que bagunçou muito a grade dos estudantes. Então, estudantes extremamente pobres, de baixa renda, que estão na licenciatura, não conseguem a Bolsa Permanência, porque não cumpre o critério das 5 horas aula. Então, nós fizemos um levantamento de 10 pontos, em especial alterações em portarias. Já entregamos diretamente para o ministro Camilo Santana. Ele já se comprometeu em alterar, em criar novas portarias. Nós estamos agora estudando como é que vai ser o mecanismo de alterar, porque nós estamos em meio já ao calendário do SISU, por exemplo, e a gente tem que ir ajustando o calendário do Enem, então, do FIES. Já estamos dando andamento. São 10 pontos que nós entregamos para o ministro da Educação. O terceiro movimento é, de fato, a relatoria que precisa ser aprovada na Câmara. Nós criamos dentro da Comissão de Educação a Subcomissão de Ações Afirmativas e de Inclusão. Essa subcomissão fará uma audiência pública no final do mês de junho, um seminário no início do mês de julho para debater as cotas, para se construir cada vez mais consenso. Eu já comecei a conversar com várias bancadas para poder alinhar o que nós queremos que esteja nesse relatório. Em 2017, 2018, houve um boom das denúncias das fraudes das cotas.
Só em 2 universidades do Brasil não tem o que a gente chama de bancas de heteroidentificação. É uma etapa na verificação se o candidato, lá no processo seletivo, se o candidato ele está apto ou não a entrar pelo mecanismo de reserva de vaga preto, pardo, indígena. Hoje, nas universidades e institutos federais do nosso país, cada banca acontece de acordo com o acúmulo ou do movimento negro, de pesquisadores, de núcleos de estudos daquela instituição. Nós precisamos, primeiro, tornar obrigatório, dar uma segurança jurídica para as bancas de heteroidentificação. Então, tem que estar dentro da lei enquanto mecanismo. Segundo, criar diretrizes nacionais para o funcionamento da banca. Porque não dá para ser cada cabeça uma sentença, em cada região do país ser de uma forma, em cada universidade ser de uma forma. Eu já estive no Conselho Nacional de Educação tratando disso, porque é o Conselho Nacional de Educação que tem a competência de formular essas diretrizes. Nós também queremos que na lei possa englobar os estudantes de pós-graduação. Nós sabemos que as cotas na pós-graduação ainda não estão regulamentadas na força de lei. Fica muito hoje a cargo de cada programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Para nós também é muito importante traduzir, especificar melhor o que significa a reserva de vagas para pessoas quilombolas e pessoas indígenas, que também tem ficado muito a cargo de cada universidade, e falta ainda uma normativa nacional que oriente o trabalho das instituições federais de ensino. Nós também queremos colocar a proporção de recursos do PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, proporcional à quantidade de cotistas na instituição, para que todo cotista seja bolsista e assim a gente consiga combater a evasão, a exclusão escolar. Sai muito mais caro para o Estado brasileiro o estudante que lá no 4º, 5º período não tem mais condição de pagar o ônibus, o xerox e deixa de estudar, do que se ele pagar uma bolsa de 600, de 800 reais, se garante ele permanecer até o final do curso. Então nós estamos falando também de recursos e investir muito bem o dinheiro do povo brasileiro. A reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas, ela garante a entrada na universidade a partir da proporção de pessoas autodeclaradas negras, indígenas naquele estado. Então, quanto maior a quantidade de pessoas negras por unidade da federação, maior a reserva de vagas nas instituições federais de ensino. A reitora da UFMG, ela costuma dizer sempre: ingresso sem permanência é falso ingresso. Nós não estamos conseguindo hoje garantir bolsa de moradia, alimentação, transporte, o básico do básico, nem para os estudantes em situação de vulnerabilidade. E o que acontece é que as pró-reitorias de assuntos estudantis, as diretorias, coordenadorias, elas estão tendo que criar 8, 10, 12 marcadores para conseguir fazer o funil para chegar naquela pessoa de extrema vulnerabilidade, porque os recursos destinados para essas bolsas ainda são muito pequenos. Nós temos uma importante iniciativa tramitando aqui na Câmara dos Deputados, que é o projeto que regulamenta, que torna lei o Plano Nacional de Assistência Estudantil. A deputada Alice Portugal é a relatora. Eu estou me somando a ela para que a gente consiga orçamentar os recursos de permanência. Eu defendo um projeto de educação pública gratuita, laica, de qualidade, que para além do tripé, que é ensino, pesquisa e extensão, a gente tem um quadripé universitário. Permanência estudantil, assistência estudantil tem que ser um eixo estrutural e estruturante da educação pública brasileira. As oportunidades ao longo da vida não são as mesmas. E nós sabemos que é tudo uma questão de oportunidade. Se eu estou aqui hoje nesse Congresso Nacional é porque eu tive oportunidades. Eu pude entrar na Universidade Federal de Uberlândia e fazer pedagogia. Eu pude entrar na Universidade Federal de Minas Gerais e fazer mestrado em educação. Eu participei de coletivos, movimentos que me formaram, impulsionaram. Eu conheci grupos que me fortaleceram. Eu não quero ser a primeira e a única, a primeira e a última, porque eu sou a primeira mulher negra que o PT elege deputada federal em Minas Gerais.
A nossa luta é sobretudo para entrar, permanecer, modificar, mas também para abrir caminhos para que outros venham depois de nós. Eu fico pensando, eu enfrento tanto racismo, tanta violência no meu dia a dia como parlamentar. Imagino que Benedita enfrentou lá na década de 80, 90, sendo a única mulher negra nesse espaço. Nós precisamos ser mais. Precisamos ser multidão no espaço de poder.